Pela primeira vez, poderemos filmar dentro da fábrica, mostrar aí como é que é o processo fabril de células e de packs de baterias. A gente vai passar agora por esse túnel de vento aqui para tirar todas as poeiras. Esse processo aqui, ó, é o processo de mistura, né? A gente sabe aí que as que a gente tem produzidas aqui nessa fábrica são as baterias de lítio ferro fosfato. Então são 3 materiais diferentes e eles precisam ser misturados, né? São nanopartículas que eles recebem aqui dos fornecedores deles. Todo esse processo aqui faz parte desse processo de mistura desses compostos para depois eles alimentarem outras etapas aí da produção. Olha só que interessante isso daqui, ó. Isso daqui é um filtro eletromagnético. Por quê? Né? A gente tem que remover qualquer partícula de ferro da mistura que não esteja no planejado para fazer parte aqui do composto. Então esse filtro é um filtro magnético de altíssima potência e capacidade para poder remover essas partículas de ferro que eventualmente podem estar no material e não deveriam estar lá. Aqui já tem a primeira, né, surpresa aqui do processo, que já estamos aprendendo bastante. Essa máquina aqui é onde está a massa de lítio ferro fosfato. Nessa máquina aqui é como se a gente tivesse uma massa de pão mesmo, sabe? E aí o que é feito aqui agora nesse processo? Essa massa de pão a gente obviamente não consegue ver porque ela está lá dentro dessa máquina, mas ela é transportada aqui através desses tubos para essa outra etapa do processo, onde, vamos dizer assim, né, a massa vai ser aberta. Ali aquela parte prateada, ela é a esteira em si, e a parte preta, ela é, na verdade, essa massa que foi aberta. Então a gente está literalmente abrindo a massa do pão aqui para ela ir para outros processos aqui dentro da fábrica. Ela é preta mesmo, ali tem o lítio, o ferro e o fosfato, né, a massa de lítio, ferro e fosfato. E quanto ela parece ali bem reflectiva, né? E quanto mais uniforme ela for, melhor é o material. Olha aqui, ó, aquela massa que a gente falou, a massa aberta, né? Ó, parece realmente aqui um processo de papel, né? Tem essas folhas aqui de alumínio, onde a massa de lítio ferro fosfato é aberta e ela vai passando aqui por todo o processo. Tudo isso daqui, né? Todos esses rolos aqui é para que a gente chegue ali no estado correto, né? Dessa massa. Esse robozinho ele fica a todo momento checando aqui a espessura do composto aqui de lítio ferro fosfato para ver se a espessura ela tá homogênea ao longo ali de toda a superfície que está passando ali. Se não tiver, ele já acusa e o processo é revisado. Já para a linha já. A gente acabou de passar aqui pelo processo de coating, agora a gente vai para o processo de fornos, tá? São os fornos aqui que fazem Agora a massa vai ser cozida. Então esses daqui são os fornos, onde a massa aí de lítio ferro fosfato, né, o catodo, né, a parte do catodo é produzida. Nossa, tava quente lá. Aqui nessa etapa aqui, ó, a folha do catodo ali do lítio ferro fosfato, ela já está cozida, vamos colocar assim, né, assada, né, e ela já está pronta aí para a próxima etapa, que é a etapa de corte. Então, olha, só para vocês terem uma ideia, a gente mostrou aquelas folhas, né, ou esteiras prateadas, né, aqui é sem o material do lítio ferro fosfato. Então, aqui é uma folha virgem, e aí à medida que a gente vai caminhando no processo, ele vai recebendo as folhas, como a gente vê ali embaixo, ali, ó. So here we do is pressing. Pressing. Aqui é uma etapa de prensa, ó. A gente está pressionando ela para ela tomar a forma aí. E por que é pressionado, né? Ali, apesar da gente ter olhado aquela folha ali e ela parecer ser bem homogênea, se a gente for no microscópio ali, tirar uma foto dela, ela vai ter várias irregularidades. Então nessa etapa aqui de prensa, a gente elimina qualquer não uniformidade ao longo da superfície do material, que vai ser, obviamente, chave para a gente ter essa bateria performando da forma que ela tem que performar. Então aqui nessa etapa aqui é uma etapa de... A gente pode colocar uma etapa de corte, né? Lá a gente tinha a folha do lítio ferro fosfato mais larga e aqui ela é cortada em pedaços menores. A gente consegue ver aqui, né? Ó. Ele poderia começar lá desde o processo de coating com essas folhas mais finas como elas estão aqui agora, só que em termos de processo
isso não é tão eficiente, né? Então adicionaria custo. Obviamente a gente quer sempre tirar custo do produto. Então, provavelmente eles foram aprendendo isso ao longo do tempo, de que a melhor forma é começar com a folha grande, né, com a folha larga, e depois aqui nessa etapa cortar ela. Tudo que a gente viu até agora vale para o material positivo, tá? O material positivo ele é feito, né, o cátodo ele é feito de lítio ferro fosfato. O material negativo ele é feito de grafite, então ele vai passar por esses mesmos processos bem similares, só que o material é diferente, por isso que a gente tem o positivo e o negativo. E importante reforçar que são duas linhas paralelas, né? Aqui a gente tem a linha do material positivo e logo aqui do lado a gente tem a linha com o material negativo. Então elas estão correndo ali a todo momento de forma junta. E até por questão de eficiência, né, a gente tem essas linhas paralelas. A gente não quer ter a produção de material positivo desproporcional do material negativo. No final a gente vai ver aqui mais para frente que esses materiais, essas duas linhas, né, esses materiais, eles irão se juntar. Aqui é outra etapa de corte, né? Ali a gente fatiou aquela folha no sentido paralelo da folha, então a gente está cortando na transversal aquela folha, né? Então agora a gente está cortando aqui em várias peças aqui. Provavelmente é a primeira vez que você está vendo de perto aqui um processo de fabricação de células de baterias de lítio, utilizados em aplicações, né, que a gente chama de ESS, Energy Storage Systems. Aqui nessa etapa a gente está juntando a folha positiva com a folha negativa e entre elas a gente tem o separador. O separador é essa folha branca aqui que a gente está vendo. Isso aqui vai formar uma célula de bateria que é utilizada aí nessas aplicações nos packs de baterias. O separador, obviamente, é um material polimérico, né, isolante, para a gente ter essa isolação elétrica entre o positivo e o negativo. Uma coisa importante aqui para a gente ressaltar é que a gente está produzindo agora as células do tipo POUT, tá? Ou POUT. Não são as células cilíndricas nem as células prismáticas. E uma coisa aqui, a gente consegue ver que são várias camadas aqui empilhadas, tá? Que geram a célula POUT. As células POUT, elas acabam tendo uma degradação menor do que as células cilíndricas e as células prismáticas, porque não tem aquele processo de enrolar, né? A gente não enrola, né? No cilíndrico a gente está enrolando essas folhas de cátodo e anodo. E aí quando a gente enrola uma folha, né? Uma folha vai estar por dentro e outra folha por fora, vai ter uma diferença, né? Na distância, a gente sabe ali da geometria, e que pode fazer com que ao longo da vida útil da célula cilíndrica ou prismática, esses materiais eles começam a se descolar. E aí quando eles se descolam, eles se degradam mais. Então aqui uma das apostas aqui é realmente essas células do tipo POUT, que a gente não vai ter esse processo aqui de enrolar aqui as folhas. E com isso a gente consegue até chegar a, quem sabe, aí 12 mil ciclos de vida. A gente já vê assim um avanço muito grande das células de lítio ferro fosfato, que tem 6 mil ciclos de vida. A gente pode quase que dobrar, lógico, com o processo correto e utilizando essa tecnologia de células POUT. A gente já consegue ver claramente aqui os dois polos, o positivo e o negativo. O positivo é esse que tem a coloração mais prateada, e o polo negativo é esse daqui que tem essa coloração do cobre, que na verdade é o cobre. Aqui nessa etapa aqui, ó, tá sendo feito o encapsulamento das células, né? A gente viu as células ali sem encapsulamento, obviamente elas ficariam desprotegidas. O pacote aqui ele tem 3 camadas, né? Uma camada isolante de PP, tá? Polipropileno. A outra camada é a camada de alumínio e uma outra camada de ninon. Aqui está sendo feita a selagem, né? E o corte também ali das bordas do encapsulamento.
Aqui é uma etapa de verificação visual mesmo, verificação visual aqui para ver se as células não tem nenhum problema aparente ali. Eu não sei se vocês se perguntaram, né? Eu me perguntei aqui pelo menos, ó. Você viu que ele cortou só de um lado, né? Do outro lado ficou uma sobra ali, tá? É lógico que tudo tem um porquê, né? E a gente perguntou isso por que você não vai ficar sem essa resposta, obviamente. Mas porque essa célula ainda não está acabada. Ela vai passar por mais um processo aqui de aging, né? Ela vai ficar ali numa câmara com uma temperatura controlada e vai sair alguns gases ali de dentro do pack de células, tá? E aí o que vai acontecer, né? Esse gás ele vai se acumular naquela sobra, né? Nessa sobra aqui. Vai ser feita ali uma evacuação, como ele falou, né? Vai ser colocada uma espécie de uma válvula ali para extrair esse gás e aí essa parte aqui ela vai ser cortada. Aqui é uma etapa de eletrolisação, então aqui dentro desses fornos, né, ou dessas câmaras, não é bem um forno, é feito todo um processo para garantir que tem 0% de umidade relativa do ar lá dentro, né? Por que isso? Né? Isso faz parte do processo produtivo, né, para que o material passe aqui por uma etapa de cura satisfatória. Essas são as condições. Aqui é a etapa de injeção do eletrólito, né? Então até agora o que a gente viu aqui era só sólido, né? O cátodo, que é o lítio ferro fosfato. A gente viu o grafite, que é o material negativo, tá? E para que a mágica aconteça, para que a química da bateria aconteça, a gente precisa do eletrólito, que é líquido. E ele é injetado aqui nessa etapa aqui, ó, como a gente está vendo. Então a gente já viu lá a célula recebendo o eletrólito, ela foi selada lá dentro, tá? E agora aqui nesse processo aqui é um processo de aging, e as células elas vão ficar aqui por 36 horas descansando. Mais uma vitória aqui, a gente convenceu eles a mostrarem pra gente o processo aqui de retirada, né, evacuação dos gases ali dentro das células. Ela está sofrendo a carga, né, o carregamento, ela está bem murchinha ainda. Aqui já nessa etapa, ó, você já vê que ela está um pouquinho mais inflada. É esse gás aí que a gente vai precisar evacuar, e esse gás é que precisa ser retirado de dentro das células. Lembra que a gente tinha falado, né, que tinha aquela sobra? Aquela sobra, como a gente falou, é para evacuar o gás, né? Então ela entrou aqui nessa câmara, furou e evacuou o gás da célula. E esse gás aqui, ó, ele é evacuado desses tubos, eles vão encaminhar esses gases para um tratamento especial, né? Não pode simplesmente ser jogado na atmosfera, né? Depois de evacuado o gás, aqui ó, já está com o gás evacuado, a célula ela vai ser cortada. Decutting. Ela está sendo cortada aqui nesse processo aqui. Aqui, ó, a célula está sendo pesada, né? Tem um limite ali, máximo e mínimo, uma tolerância, mas ela é pesada para ver se tem a quantidade de material recomendado. Aqui a gente está na área que é bastante quente, né? São 45 graus Celsius, tá? E aqui as células elas passarão pela segunda etapa de aging, agora de 24 horas aqui nessa câmara. Então aqui nesse momento as células estão sendo carregadas e descarregadas, e é nessa etapa que é medida a capacidade da célula. Então aqui os computadores estão medindo a quantidade de amperes e através dessa informação eles conseguem concluir sobre a capacidade das células, né? Assim como a gente tem lá nos painéis solares uma capacidade de geração de potência, que a gente também tem uma capacidade de armazenamento em amperes hora. E quando a gente achava que tudo tinha acabado, não acabou ainda. A gente tem mais uma nova etapa agora de resfriamento, né, cooling down das células. Elas vão ficar aqui mais 24 horas a temperatura ambiente, aqui está bem agradável, 25 graus.
para depois, ainda dentro dessa câmara, passar pela etapa de OCV, né, Open Circuit Voltage, que a gente vai determinar, vai garantir ali que a tensão da célula, a tensão nominal está sendo atingida. E aqui ainda não acabou ainda, a gente vai ter aqui as células sendo acondicionadas por 7 dias, né? Então, lá naquela câmara que a gente tinha lá atrás, a gente teve o OCV, né, o Open Circuit Voltage medido, registrado célula por célula. Cada uma dessas células vai ficar aqui nessa sala, nessa câmara por 7 dias. E após os 7 dias, novamente o OCD vai ser medido para ver qual foi a taxa de autodescarregamento dessas células, né? O self-discharge, que a gente chama, né? Self-discharge rate, que é a taxa de descarregamento aqui das células. Então a gente estava lá na fábrica de células, agora a gente recebeu aqui as células acabadas, lá a gente não podia pegar, agora está pronto, né? Ó, tá aqui na minha mão. Agora essas células elas vão ser montadas no que a gente chama pack de baterias. Então, dentro dessa mesma fábrica, a gente vai ver agora como a célula se torna um pack de baterias. Então agora as células elas vão ser aqui carregadas, né, nas linhas de montagem de packs. Aqui as células elas são empilhadas, né? Os terminais todos ali voltados para no mesmo lado. Ele tem uma etapa aqui de ajuste, né, dos terminais. Nessa etapa aqui as células de baterias elas precisam ser soldadas em série, né? E isso é um processo de solda a laser. Aqui as células elas estão sendo coladas ali, né? Tem um material. Então aqui, ó, cada pack desse de bateria ele tem uma tensão de 100 volts e uma capacidade de 50 miliamperes. O que confere a esse pack aqui uma capacidade de 5 kWh cada um deles. Cada um desses packs eles podem ser ligados uns aos outros num sistema que a gente chama de high voltage, né? Eles estão com uma tensão alta, 100 volts é uma tensão considerada alta. Então você pode ligar esses packs aqui em série, tá? E aí, lógico, a gente vai ter as tensões se somando, de 6 a 7 packs nos módulos que a gente chama de módulos de alta tensão. Para quem acha que fabricar célula é fácil, fabricar baterias, na verdade, lá naquele processo de células, uma célula desde o começo até o fim, né, para ela virar uma célula de fato, vai demorar aí 28 dias. Mais aqui o tempo de transformação no pack são mais 3 dias, 3 a 4 dias. Então você faz a conta aí, mais de um mês para a gente conseguir ter uma bateria. Aqui é a etapa final então de embalagem e esse módulo de bateria está pronto para ser enviado. Aqui é o estoque, né? E um fato importante aqui é que a Pylontech já entregou mais de 2 milhões de unidades em mais de 90 países espalhados pelo mundo com essas soluções de baterias. Então agora a gente vai conhecer o laboratório de certificação da Pylontech. Esse laboratório ele tem aqui ele é certificado pela UL, é uma entidade norte-americana muito focada em segurança, e também a TÜV Rheinland, 2 órgãos aí mega conhecidos. E esse laboratório ele é um laboratório de verificação e também de certificação. Essa câmara aqui de teste é uma sala que é a prova de explosão. E o que está acontecendo lá dentro? A gente não vai poder entrar, né, porque o teste está acontecendo. E o teste que está acontecendo lá dentro é provocando a bateria para que ela entre num estado de thermal runaway, né? Então, o que é esse estado? É quando a gente tem um curto-circuito entre as células lá dentro, né, no positivo e negativo, e aí você vai ter uma elevação, né? Esse curto-circuito dentro da bateria vai fazer com que internamente a temperatura se eleve muito, e ao se elevar ela pode explodir. Então aqui, na verdade, o que a gente está fazendo dentro dessa câmara aqui? Está dando todas as condições para que esse thermal runaway aconteça e para que eles vejam, né, se isso acontecer, se os packs de bateria vão falhar de forma segura. Aqui a gente está ainda dentro dos testes de segurança e a gente vai ver um teste aqui de penetração da célula, né, que é uma câmara, uma agulha, e essa agulha ela vai entrar, ela vai penetrar na célula. Essa célula está em operação e a gente precisa certificar que ela falhe de forma segura. Nada aconteceu, ele vai permanecer aqui por mais 1 hora. Obviamente a gente não vai aguardar todo esse tempo, mas logo de cara aqui na penetração
nenhum problema de segurança. Aqui é uma parte importante do laboratório, que é onde serão feitos os testes de vibração, né, de transporte. Então aqui essas plataformas aqui, elas não estão funcionando, né, mas elas vão vibrar, né? Aquilo ali é um motor, né, que vai fazer essa plataforma vibrar. Tem uma plataforma menor ali que é para fazer os testes do nível de célula, tá? E essas plataformas maiores aqui são utilizadas para fazer os testes dos módulos de baterias. Então, um teste importante, né? No final do dia, até chegar na casa do consumidor, até chegar no negócio, na propriedade do consumidor, no local onde vai ser aplicado, vai passar por inúmeras etapas aí de transporte. Então aqui nessa parte do laboratório a gente faz essa certificação. Aqui nessa parte do laboratório eletroquímico, né, são feitos vários testes. Aqui ó, são muitas câmaras, né? Isso aqui é só laboratório, só, não é nem fábrica, né? Então a ideia é que eles estudem, né, coloquem as células em condições extremas de operação, façam a leitura aí das medidas elétricas, medidas mecânicas também, para aprender mais durante esse processo, fazer as correções, passar as informações aí para os times de desenvolvimento. Aqui dentro dessas câmaras, as células são colocadas e testadas numa variação de temperatura 50 negativo até 100 graus, né? E fazendo os ciclos para ver como é que essas células vão se comportar. Aqui está rodando um teste agora, nessa câmara de cima tem 33 graus, na câmara de baixo 28. São 46 câmaras rodando 24 horas, 7 dias por semana, para gerar dados para a equipe de engenharia tá sempre fazendo melhorias aí no produto. 500 mil vezes. Esse é o quanto esse microscópio consegue ampliar a visão. Isso daqui é simplesmente lítio ferro fosfato. Cada pedrinha dessa daqui, né, que a gente, né, chegou aqui em 20 mil vezes de amplificação, é o lítio ferro fosfato, né, a molécula ali, não sei, né, o composto lítio ferro fosfato. Isso daqui é carbono, né, o carbono ele está presente ali também no material. Esses elementos maiores é lítio ferro fosfato e esse daqui é o tamanho. Isso aqui é o que entrou lá para ser feito o teste. Aqui a gente tem no showroom os tipos de bateria. Essa daqui é a bateria prismática, são os dois tipos de bateria prismáticas, né? Isso daqui é o que a gente viu rodando na fábrica, isso daqui é a célula Pouch, e a gente tem também aqui as, né, outras células Pouch também, essas daqui, e as baterias cilíndricas também. Aqui já são os produtos finais. Aqui os produtos então, finais. A gente tem alguns pequenos, no breaks, enfim. Esse daqui já é o Pélio. Pélio, yes. Pélio, que é para você montar em cima. Aqui já as baterias. Yeah. Essa daqui é a linha de sódio, onde a gente detém as principais patentes hoje. Então é a próxima tecnologia. Isso aqui é sódio? Yeah, sodium. This is sodium? Yeah, sodium. Like a black like this? Yes. Aí cada módulo desse, ele já vai ter 5 kWh e você pode empilhá-los. E aí ele já é all-in-one, tem essa solução. E aqui a gente já fala dos gabinetes, né? Os gabinetes maiores. E o BES aqui. E aqui já pro CNI, que a gente fala. Liquid Cooling, CIN. Yeah. Bom, pessoal, eu também quero trazer para vocês aqui algo muito importante. A gente vê uma crescente na fabricação e na participação do mercado de armazenamento de energia. E aí você se pergunta, como que a PylonTech consegue entregar segurança, credibilidade, confiabilidade para um produto que envolve uma tecnicidade muito grande e muito complexa? Além da gente ser um fabricante totalmente verticalizado, a gente tem um controle muito grande de todas as etapas produtivas. Isso, somado a um rígido controle de qualidade, faz com que a gente entregue excelência em todos os nossos produtos. Nós temos mais de 5 células laboratoriais espalhadas entre as nossas unidades. E elas atestam e são certificadas pelas principais associações do mundo, como o TÜV e o UL.
Então, os nossos laboratórios eles são creditados e são performados testes de todos os tipos, mas que garantem essa performance, confiabilidade e segurança. E quando a gente fala de segurança, a gente trabalha desde um pilar intrínseco dos materiais de segurança até uma questão de segurança passiva e ativa, num total de 10 pilares de segurança que a gente segue. Tudo isso para entregar no longo termo um produto de altíssima qualidade, com uma durabilidade que tem se mostrado e tem sido posta à prova em diversos mercados pelo mundo e apresentando essa confiabilidade ao longo desses anos em diversos países.